Boa noite, seja muito bem-vindo à nossa transmissão. Você que está participando deste culto de adoração ao nosso Deus, da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga, aqui da cidade de Americana. Continuamos com os nossos cultos sendo transmitidos tanto pelo canal do YouTube e também pela página do Facebook, onde você pode nos acompanhar com o mesmo nome, Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga, e você vai sempre encontrar vídeos, publicações relativos ao que nós pensamos, relativos à nossa fé em Jesus Cristo. E com certeza você vai ser edificado, você vai ter a oportunidade de crescer no conhecimento de Deus. Você que nos acompanha neste culto, nós temos a alegria de cultuar o nosso Deus. Continuamos também com as portas da nossa igreja fechadas, devido aos decretos, devido ao enfrentamento da pandemia, mas com o nosso coração unidos em Jesus, com o nosso coração em comunhão, na certeza de que Deus tem nos abençoado, na certeza de que Deus tem também falado às nossas vidas. Hoje é Dia dos Pais e desde já eu quero dar um abraço a todos os pais que estão nos assistindo, a todos aqueles que Deus tem dado essa alegria de ter os seus filhos, também já os seus netos, sabendo que é uma ocasião especial onde nos alegramos e onde também somos gratos ao nosso Deus. No nosso culto teremos também homenagens, teremos participações, por causa dessa data, devido a esta data, e assim, então, você é o nosso convidado. Deixa aí o seu comentário, deixa aí também o seu like e ajude sempre a divulgar este trabalho para a honra e a glória do nosso Deus. Vou fazer a leitura no livro dos Salmos, o Salmo de número 68, o versículo 4 e o versículo 5. Assim nos diz: Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. O nosso Deus é o Deus que também se apresenta como Pai. Pai dos órfãos, aquele que ampara, aquele que fortalece, é o Deus que nos adotou como seus filhos pela fé em Jesus Cristo, e assim nós damos graças ao Senhor. Nesta homenagem, no Dia dos Pais, vamos ter a participação das crianças, e assim então, você, papai, veja a homenagem que as nossas crianças prepararam para você. Está perto, fico tão alegre. Quando está longe, eu sinto saudade. Meu papai, eu amo você. Papai, você não sai da minha mente. Eu não te troco por nenhum presente. Meu papai, eu amo você. Na hora de dormir, vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços. Meu herói é o meu papai. Eu amo você. Fico tão alegre. Quando está longe, eu sinto saudade. Meu papai, eu amo você. Papai, você não sai da minha mente. Eu não te troco por nenhum presente. Meu papai, eu amo você. Na hora de dormir, vem me dar um abraço carinhoso, é o meu papai. Eu gosto de correr e pular nos seus braços. Meu herói é o meu papai. Eu amo
O nosso Deus, como nosso Pai, é digno de todo louvor, de toda a honra, de toda a glória. E neste momento nós vamos honrar o nosso Deus através de um cântico. Vamos adorar a esse nosso Pai. Que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Esse gozo que sinto em minha alma não é porque tudo ao meu redor. Esse gozo que sinto em minha alma é porque sigo a quem é fiel. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não deu seu fruto, ou ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema e de confiar. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Oh glória e aleluia, glória e aleluia ao meu Senhor. Oh glória e aleluia, glória e aleluia ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olho as circunstâncias, não olho seu grande amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Agora, a homenagem para os pais vem dos jovens. E vamos ver então esse belo vídeo que os nossos jovens, os jovens da União da Mocidade Presbiteriana aqui da Igreja Jardim Ipiranga, preparou para essa ocasião especial. Ninguém lhe fez um filme, mas ele é meu herói. Ninguém lhe fez um filme, mas ele é meu herói. Não pelo que faz, nem pelo que tem ou pode me dar. Ninguém
filme, mas ele é meu herói. Não pelo que faz, nem pelo que tem ou pode me dar. É porque por amor já vi ele voar. E o seu sorriso me enche de esperança. E em cada sacrifício consigo ver a Deus. Bem do seu jeito, nos seus carinhos, sempre posso ser eu. O justo anda em integridade. Felizes os filhos que seguem seus passos. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Os netos são coroa de honra para os idosos. Os pais são o orgulho de seus filhos. Meu filho, preste atenção à correção do teu pai e à instrução da tua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Quanto a mim, eu e minha família, serviremos ao Senhor. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Ninguém lhe fez filme, mas ele é meu herói. Não pelo que faz, nem pelo que tem ou pode me dar. Ninguém lhe fez filme, mas ele é meu herói. Não pelo que faz, nem pelo que tem ou pode me dar. Pai, a tua presença constante, o olhar às vezes distante, me fazem te admirar. O teu abraço apertado, mãos firmes e sempre ao meu lado, me dão forças para continuar. O teu sorriso me ilumina, a tua voz me fascina, me acalma nas horas de dor. Amigo, herói, companheiro, sincero, leal, verdadeiro, o meu exemplo de amor. Hoje eu quero te agradecer por ter me dado o dom de viver, de ser forte, crescer e lutar. Quero dar-te um abraço bem forte e sorrir bem feliz pela sorte de ser teu filho e poder te abraçar. Feliz Dia dos Pais! Quero deixar aqui o nosso agradecimento em nome de todos os pais, aos nossos jovens e às nossas crianças, por essas belas homenagens. Que Deus abençoe ricamente vocês. Nós ficamos até emocionados com tanta homenagem e muito obrigado. Nesse mês de agosto, estamos estudando sobre propósitos. Qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito do seu povo? Qual é o meu? Qual é o seu propósito? E nesse desafio temos visto textos interessantes que nos levam a entendermos que a nossa vida é realizar os nossos propósitos dentro do propósito de Deus. Para hoje, temos a alegria de ter a palavra do Senhor pregada através do reverendo Juliano Costa de Souza, da Igreja Presbiteriana Bom Sucesso da cidade de Leme. O reverendo Juliano tem feito um trabalho abençoador ali na cidade de Leme e nos levará então, ou nos conduzirá pela palavra do Senhor a entendermos os propósitos de Neemias e esse grande servo do Senhor que nos leva a entender também os nossos desafios e fazer diferença para essa realidade, para a sociedade de hoje. O reverendo Juliano é irmão da Quênia e temos a alegria de poder ouvir a palavra do Senhor através de sua boca.
Boa noite, irmãos. É um prazer estarmos juntos, conectados aqui para falarmos a respeito da palavra do Senhor. Nós vamos falar a respeito de liderança, a respeito dos servos de Deus que exercem as suas lideranças, não apenas no meio da comunidade religiosa, no meio da igreja, mas também em suas casas, exerce liderança onde trabalha. O servo de Deus precisa compreender a partir de exemplos preciosos que temos nas Sagradas Escrituras, que nós devemos exercer bem o nosso papel de líder. E um grande exemplo de líder é Neemias. E nós vamos perceber como que ele liderou no passado e como que isso reflete em nossas vidas nos dias de hoje. Neemias capítulo de número 6, o versículo 15, nos diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Neemias foi, portanto, um servo de Deus com grande capacidade administrativa. Foi um verdadeiro líder e um grande líder do Senhor. E eu resolvi falar a respeito de Neemias, lembrando que neste mês de agosto, a Igreja Presbiteriana, por exemplo, comemorou na semana passada o dia do presbítero, que é um líder. A Igreja Presbiteriana também, junto com a sociedade, comemora o dia dos pais. Tanto presbíteros como pais são líderes. E nós precisamos ter bons exemplos de liderança, e Neemias é um exemplo extraordinário de liderança. Externamos já os nossos parabéns aos pais, líderes familiares, mas não apenas os pais como líderes, mas todas as pessoas que, de algum modo ou em algum momento, exercem também a sua liderança. Neemias é alguém que nós devemos olhar a fim de tirarmos lições para aprendermos, aplicar em nossa liderança nos dias atuais. Neemias estava diante de uma tarefa dificílima, uma tarefa complicadíssima, que era a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nós, ao olharmos para Neemias, podemos tirar aqui algumas lições, e eu quero apresentar a vocês algumas lições de como um grande administrador, alguém que soube lidar com um empreendimento difícil, alguém que soube liderar. Então, algumas lições para as nossas vidas. E a primeira lição que eu encontro em Neemias é que Neemias foi um homem, líder, que se preocupou com pessoas, que se preocupou com o povo. Um parente de Neemias, Hanani, chegou até Neemias e apresentou a ele algumas notícias. E as notícias não eram boas, eram notícias desesperadoras, eram notícias ruins, eram notícias que apresentavam calamidade. E a notícia foi mais ou menos a seguinte: olha, os muros de Jerusalém estão destruídos, as portas estão queimadas, e os habitantes daquele lugar estão passando por um momento de angústia. O povo está vivendo uma grande miséria. E a notícia balançou Neemias, mexeu com Neemias, a ponto de Neemias derramar lágrimas, lamentando-se bastante. E a partir dessa notícia, Neemias passou a ter um momento de oração e de jejum, pensando nessa causa.
O que Neemias poderia fazer em relação a essa situação? E o que mexeu com Neemias foi principalmente ao saber que aquelas pessoas estavam passando por um período de grande miséria. Neemias entendia que aquelas pessoas precisavam ter de volta a dignidade. Neemias sabia e entendia que aquelas pessoas precisavam ter uma mudança de vida, e a mudança tinha tudo a ver com ter um bom sentimento para que eles pudessem viver. E a reconstrução dos muros traria coisas boas para aquelas pessoas. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas não se preocupam com as outras. Nós vivemos um tempo que as pessoas estão mais preocupadas com elas. Quando nós olhamos para Neemias, Neemias estava com a sua vida tranquila. Tinha o seu trabalho, era um bom trabalho, era um bom emprego, trabalhava próximo do rei, cuidava da bebida do rei. Neemias não precisava se preocupar com o outro para trazer benefício a ele. Mas Neemias, como um bom líder, preocupou-se com pessoas. E é por isso que ele, a partir deste momento, com o coração triste, começa a planejar, começa a desenvolver a sua visão, a fim de trazer uma solução para produzir dignidade e uma vida melhor para os habitantes de Jerusalém. Neemias, então, apresenta a nós uma outra lição importante a partir das suas atitudes. Neemias passa a se preocupar com a organização de tudo aquilo que precisava fazer. E ele começa a pensar, a refletir sobre quais seriam as suas ações. Neemias era copeiro do rei. Pela proximidade, pela intimidade que ele tinha com o rei percebeu que Neemias estava triste. E ao perceber que Neemias estava triste, perguntou para Neemias o que estava acontecendo. Então Neemias, que já estava planejando as coisas em sua mente, porque o líder precisa agir assim, precisa a todo momento estar conectado com aquilo que ele precisa desenvolver. Então Neemias, que estava já pensando no que precisava fazer, aproveitou a ocasião da pergunta do rei e já apresentou tudo aquilo que estava em sua mente. Ele estava preparado para falar, ele estava preparado para tomar uma decisão rápida, não perdeu tempo. Disse tudo para o rei, não apenas disse para o rei, mas aproveitou para pedir auxílio, algumas ajudas que seriam importantes para a realização daquela grande obra. Um terceiro ponto que eu percebo na liderança de Neemias é que Neemias e também a sua liderança e os seus liderados estavam preparados para realizar a obra. Então Neemias, logo que colocou como algo que precisava ser feito, realizado, começou a pensar. Não apenas começou a pensar, como também começou a reunir as pessoas para desenvolver aquela obra. E os capítulos de número 3 e 4 do livro de Neemias, e se você puder depois dar uma olhadinha aí, você vai perceber que esses dois capítulos mostram claramente como ele colocou a obra para realizar, como ele teve capacidade para delegar as funções, distribuir as tarefas, colocar os trabalhadores nos lugares que precisavam ser colocados, para que pudesse ir desenvolvendo aquela obra da melhor maneira possível. Neemias
enxergou o trabalho e Neemias enxergou também, a partir de uma visão de liderança, a capacidade das pessoas realizar. Ele não abraçou a obra sozinho, mas ele convenceu as pessoas, ele reuniu as pessoas para que eles pudessem desenvolver a obra. Mas tem o outro lado também, e esse outro lado acaba indo diretamente ao nosso coração. Porque nós sabemos que existe os trabalhos, as obras das nossas igrejas para serem realizadas. Nós temos os nossos líderes que estão clamando por ajuda. E quando Neemias requisitou o trabalho das pessoas, um grande número de pessoas se colocou à disposição para realizar a obra, para abraçar a causa juntamente com Neemias. E isso mexe conosco, porque nós também precisamos ter o nosso coração na obra do Senhor, no trabalho que precisa realizar, e a gente precisa estar pronto para dizer: olha, eu quero ir, eu topo, estou à disposição para realizar isso que precisa ser realizado. E no capítulo de número 3, está registrado aqui os nomes, as famílias das pessoas que se uniram a Neemias para a realização daquela obra. Isto é muito interessante, porque nós temos aqui o registro que ficou para a história de quem colocou a mão naquela obra para a realização daquele muro. Eu tenho certeza que essa mesma realidade acontece nos dias de hoje. Porque quando nós abraçamos aquilo que precisa ser feito, de algum modo o nosso nome também fica registrado na história. De forma burocrática, o nosso nome fica registrado até nos livros de ata. Por exemplo, quando a gente resolve fazer, o conselho resolve registrar os nomes das pessoas que ajudaram, que fizeram. Mas, de forma histórica, não burocrática, o nosso nome fica no coração das pessoas e em nosso coração. E isso traz uma satisfação muito grande, porque a gente vai para casa com dever cumprido. E a gente conclui para nós mesmos: a obra foi feita e eu participei dela. Isso é extraordinário. Mas Neemias, como um grande líder, soube enfrentar os ataques, as adversidades, as lutas, as guerras, soube enfrentar os inimigos. E todo líder passa por essa situação. Todos nós enfrentamos problemas de adversidades, pessoas que lutam contra, e os inimigos sempre aparecem. Não será líder quem não estiver disposto a enfrentar as oposições, os ataques. E o registro desses inimigos também está aqui. No capítulo de número 4 tem um registro muito interessante. O versículo 1 fala assim, do capítulo 4: tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha só, o inimigo ali, ele ficou com essa postura de lutar contra, mas essa postura de lutar contra, de ser um adversário a Neemias, foi algo tão impactante que o texto registra esta ira ardente
deste homem, a ponto dele ficar indignado, muito indignado. E ele ficou indignado porque haviam pessoas fazendo coisas boas. Não apenas este, mas além de Sambalá, Tobias e Gesem. O registro dos inimigos, daqueles que se levantaram contra. Isto é uma realidade que também se faz presente nos dias de hoje. Mas o bom líder, ele sabe enfrentar com dignidade também os adversários. Irmãos, não importa qual atividade você tem desenvolvido em sua casa, no seu trabalho, dia após dia, e também na igreja. O importante é olharmos para Neemias e tirarmos lições preciosas dessa liderança para aplicarmos em nossa vida. Isto é bom demais para a obra do Senhor e o nosso Deus se alegra. Que Ele possa nos abençoar. Vamos orar? Senhor nosso Deus, cuide desta igreja que agora ouve a palavra do Senhor. E que a palavra do Senhor possa produzir crescimento a esta igreja. Ó Deus, a Bíblia é preciosa demais ao nosso coração. Por isso nós deparamos com um registro maravilhoso de um servo de Deus do passado que soube liderar. Que a gente saiba também liderar, mas que a gente saiba ser liderado, abraçando as causas nobres do reino de Cristo Jesus, para o crescimento do reino. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor.
vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Muito obrigado, Reverendo Juliano, por esta mensagem que tocou os nossos corações e que Deus continue abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério, juntamente com a sua esposa Lídia e também com seus filhos, com a Keren e com Daniel. Que Deus os fortaleça, que Deus continue abençoando suas vidas. Meus queridos, nós vamos orar neste momento e também receber a bênção do Senhor. Pai amado, nós te agradecemos por este culto que pudemos celebrar em teu nome, para o teu nome. Nós te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de vivermos e de conhecermos o Senhor, de conhecê-lo através da tua palavra. E que assim, ó Deus, os nossos desafios de hoje, aquilo que nos cerca, sejam oportunidades para crescermos, para confiarmos em Ti, mas também para fazermos diferença neste mundo, nessa sociedade, que tanto precisa do Senhor, que tanto precisa entender que o Senhor é o Deus soberano, é o Deus que capacita, é o Deus que abençoa e é o Deus que nos salva. Sustenta a todos que estão participando deste culto. Dê ao Pai amado uma noite de descanso, dê ao Pai uma semana abençoada, fortalecendo também aqueles que estão fracos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão adoentados. Dê ao Pai bendito a todos mais da tua graça. E em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Agora, meus queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo do Senhor repousem sobre suas vidas e sobre a vida de todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Meu querido, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Que Deus te fortaleça, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.